Olá! Já alguma vez pararam para pensar porque é que os bairros de uma cidade são tão diferentes uns dos outros? Quer dizer, por que motivo umas zonas são cheias de vivendas com jardins e outras são dominadas por prédios altos muito juntos? Bem, a resposta não é de todo um acaso. A forma como o espaço residencial se organiza na cidade reflete uma estrutura social e económica muito clara. E a chave para descodificar o mapa de qualquer cidade é um conceito fundamental: a segregação social. Atenção, não estamos a falar de muros físicos, mas sim de barreiras, sobretudo económicas e sociais, que acabam por separar os diferentes grupos de pessoas. É o preço do solo, o prestígio de uma zona, tudo isso organiza o espaço urbano de uma forma quase invisível, mas muito eficaz. Ora bem, para percebermos estas diferentes realidades, o nosso percurso vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como a cidade se divide. Depois, vamos explorar o espaço da elite, a vida na periferia e, claro, as zonas de exclusão. E para terminar, vamos tentar perceber como é que um fenómeno chamado gentrificação está a transformar tudo isto. Então, como é que esta divisão acontece na prática? Como já disse, a organização dos espaços não é nada aleatória. Pelo contrário, é o resultado de um conjunto de fatores que interagem uns com os outros para criar zonas residenciais com características muito distintas. E que forças são essas? Bem, há várias em jogo. O preço do solo é talvez o fator mais decisivo. É ele que, à partida, determina quem pode ou não viver num certo local. Mas há outros fatores igualmente importantes: a qualidade do ambiente, o acesso a bons transportes, as vias de comunicação e, claro, o prestígio e a imagem de um bairro. É a combinação de todos estes elementos que desenham o mapa social da cidade. Vamos começar pelo topo da pirâmide social para perceber como e onde vive a classe alta. As suas áreas residenciais não surgem por acaso, são, na verdade, cuidadosamente escolhidas e muitas vezes planeadas ao pormenor. E as características que definem estes espaços são bastante claras. Estamos a falar de áreas com uma excelente qualidade ambiental, com parques, zonas de lazer. O tipo de habitação mais comum é a moradia unifamiliar ou os condomínios fechados de luxo, que oferecem não só conforto, mas também segurança e status social. O comércio e os serviços são exclusivos e tudo isto, claro, se reflete no preço elevadíssimo do solo. Portanto, a motivação principal aqui é a procura por segurança e exclusividade. E isto leva a uma segregação que é voluntária. Ou seja, são os próprios residentes que escolhem ativamente isolar-se para criar um ambiente que seja homogéneo e que os proteja do resto da cidade. Muito bem. Agora vamos passar para a classe média, que, como sabemos, constitui a maior parte da população urbana. E aqui a realidade residencial é bastante diferente. A paisagem típica da classe média é dominada pelos prédios de apartamentos, ou seja, pelas habitações plurifamiliares. Estas áreas ocupam manchas enormes do território, normalmente na periferia, onde o solo é mais barato. Para esta classe, a habitação acaba por ser, muitas vezes, um compromisso, uma troca, entre ter uma localização mais central ou ter mais espaço para viver. E isto leva-nos àquela que é, provavelmente, a característica que melhor define a vida nestas zonas: a enorme dependência dos transportes. Viver na periferia significa que as deslocações diárias para o trabalho, as chamadas migrações pendulares, são uma parte central da rotina, com um custo enorme em tempo e em dinheiro. A ligação ao resto da cidade depende totalmente das vias de comunicação e dos transportes públicos. O contraste quando pomos as duas realidades lado a lado é evidente. De um lado, moradias de luxo em áreas planeadas, onde a segregação é uma escolha. Do outro, prédios de apartamentos na periferia, onde a vida é marcada pela dependência dos transportes. Duas realidades completamente distintas, a coexistir na mesma cidade. A nossa análise leva-nos agora para as margens da cidade, para as áreas onde vivem as classes com menos recursos económicos. E aqui, a palavra-chave já não é escolha, mas sim exclusão. E é muito importante perceber que a habitação da classe baixa não é toda igual. Assume várias formas. No centro da cidade, por exemplo, encontramos edifícios antigos e muito degradados. Na periferia, temos os bairros sociais que foram construídos pelo Estado e que são muitas vezes uniformes e com casas de pequena dimensão. E depois, nos subúrbios, surgem os bairros clandestinos ou de gênese ilegal, que foram construídos sem qualquer planeamento, de forma precária e muitas vezes sem acesso às infraestruturas mais básicas. Mas o que é que une estas realidades tão diferentes? É a exclusão social e a carência de infraestruturas. Estamos a falar, em muitos casos, da falta de saneamento básico, de redes de água e eletricidade que são deficientes e de um profundo isolamento, tanto físico como social, em relação às oportunidades que o resto da cidade oferece. Mas este mapa da cidade não é estático. Pelo contrário, está em constante mudança. E uma das forças mais poderosas que está a redesenhar os bairros urbanos nos dias de hoje é, sem dúvida, a gentrificação.
Mas afinal, o que é isto da gentrificação? Basicamente, é o processo de reabilitação de bairros antigos que normalmente são centrais. Essa renovação atrai novos investimentos e, claro, moradores com maior poder de compra. A consequência direta: o valor dos imóveis e as rendas disparam. O processo segue, regra geral, 4 passos. Primeiro, a reabilitação dos edifícios começa a tornar o bairro mais atrativo. Segundo, essa nova atratividade faz com que os preços disparem, tanto para comprar como para arrendar. Terceiro, novos moradores com maior poder de compra começam a chegar à zona. E, finalmente, o quarto passo, que é o mais problemático. Os antigos moradores, os tradicionais, são forçados a sair, porque simplesmente já não conseguem pagar os novos preços. E aqui está a grande questão da gentrificação. É um processo com 2 faces. A renovação de uma área, que à primeira vista parece algo muito positivo, acaba por significar a expulsão da comunidade original que ali vivia. No fundo, a melhoria de um lugar leva à deslocação forçada das suas pessoas. Isto deixa-nos com uma pergunta final. Uma pergunta que é absolutamente central para pensarmos o futuro das nossas cidades. Quando falamos em reabilitar, em renovar, em modernizar os centros urbanos, a questão que temos de colocar é sempre a mesma. Estamos a renovar a cidade? Sim, mas para quem?